Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 10, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor me use agora, me dê o Teu poder, fale através de mim ao Teu povo. Que a Tua palavra não volte vazia, que a Tua palavra faça o Seu querer esta noite em nosso meio. Nos dê corações abertos, maleáveis, nos dê atenção, ó Pai, para que possamos estar atentos à Tua palavra. Abençoe agora, te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar sobre um texto, sobre o tema, o espírito do anticristo já opera. O espírito do anticristo já opera. O contexto de que nós estamos lendo aqui, para quem não conhece, quem não sabe, o contexto inclui o arrebatamento. Chega lá no versículo 1, lá no finalzinho, fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que reunião é essa? Justamente o arrebatamento, quando nós vamos ser reunidos, tomados, levados para estar com Ele. No versículo 7 faz a mesma coisa, porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que é isso que do meio ser tirado? Somos nós vamos ser tirados do meio, nós vamos ser arrebatados com a vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Profeticamente falando, não resta mais nada que precise acontecer, não há nenhum evento profético, não falta nenhuma peça para ser colocada no tabuleiro, digamos assim, para que a volta de Cristo aconteça, que o arrebatamento aconteça. Também trata aqui do anticristo, versículo 3, porque não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Na metade do versículo 3, fazendo referência ao anticristo, que ele chama aqui de o homem do pecado, o filho da perdição. E diz que, e então, no versículo 8, e então será revelado o iníquo. Note, não é o iníquo, é o iníquo, artigo definido, é o iníquo. Esse o iníquo é o anticristo. É aquele homem que provavelmente já está vivo hoje, ninguém sabe quem é, mas ele vai ser o iníquo, aquela pessoa que vai ser usada por Satanás para dar início à tribulação. Mas antes disso vai acontecer o quê? O arrebatamento. Então, se você é salvo, se você tem Jesus como seu Salvador, se o seu nome está escrito no livro da vida, então você não vai estar aqui para passar por esse período de tribulação, você não vai estar aqui para saber quem é o anticristo, você estará no céu, nas nuvens com Cristo. Mas o anticristo é tratado aqui, versículo 9, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo vai vir pelo poder e pela eficácia do próprio Satanás. E é interessante ler no finalzinho do versículo 9, que fala aqui, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Gente, muito cuidado com os sinais e prodígios. Tem muita gente que fica impressionado quando vê um sinal, vê um prodígio, vê um milagre e fala, isso é Deus. Negativo, Satanás tem poder de fazer milagres e sinais e prodígios. Está dizendo aqui
que o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai vir, cuja vinda é segundo a eficácia. Essa palavra eficácia quer dizer poder. A vinda do anticristo vai ser segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Então ele vai vir, ele vai impressionar. E Satanás faz isso hoje. Ele faz milagres, ele opera maravilhas. Não são da verdade, não são da luz, é das trevas e da mentira. Mas ele faz, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. Então cuidado, só porque algo é milagroso, só porque algo é sobrenatural, só porque algo é prodígio, não vai logo atribuindo aquilo a Deus, porque nem sempre aquilo é de Deus. Nem sempre aquilo é de Deus. Mas o contexto é do arrebatamento, é do anticristo, e se há alguma dúvida, a gente pode olhar quem está por detrás disso, versículo 4, de sorte que se assentará como Deus. Quem? O anticristo. Ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí você fala, pastor, onde é que está esse templo de Deus? Que templo é esse? Está falando sobre o Espírito Santo que habita em nós e nós somos o templo de Deus? Não, não, não. Esse aqui é um templo que ainda não existe. Esse templo aqui é o templo que será reconstruído em Jerusalém. Ele vai ser reconstruído, os judeus vão voltar a ter os sacrifícios, voltar a ter as reuniões no templo. No caso será o terceiro templo. O primeiro foi de Salomão, foi destruído. O segundo foi o menos glorioso, também foi destruído. Esse vai ser o terceiro templo. E o anticristo vai se assentar lá e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E essa sempre foi a ambição e o alvo do diabo. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, nós temos isso bem claramente, que diz o seguinte, Isaías 14, 12: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Palavras de Satanás. Serei semelhante ao Altíssimo. Nosso texto diz aqui, querendo parecer Deus. Ele quer ser semelhante, ele quer parecer. Qual foi a tentação do diabo quando ele tentou a Eva? Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse a Eva, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. A tentação de Satanás para com a raça humana veio em ser parecido com Deus. A tentação que transformou o arcanjo Lúcifer em Satanás, o diabo, inimigo da humanidade de Deus, foi querer ser semelhante ao Altíssimo. E o anticristo vai se assentar no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer Deus. Estamos falando sobre Satanás, o poder de Satanás e o seu emissário, o anticristo. O espírito do anticristo é o espírito do diabo. E o espírito do anticristo, ele se opõe, ele é contra tudo aquilo que se chama Deus. Versículo 4, nós lemos isso no nosso texto. O qual se opõe e se levanta contra. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Tudo o que se chama Deus. Olhe comigo no versículo... Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, veja bem, tudo que se chama Deus, esse Deus é com Deus maiúsculo, se referindo a Deus Pai, mas o anticristo, ele não vai ser apenas contra Deus, ele vai ser contra tudo que se adora. Em outras palavras, falsas religiões, falsos deuses, ele vai consolidar tudo, ele vai ser contra tudo que é do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, do Deus Jeová, do Deus Yahweh, mas ele também será contra tudo que se adora. Todas as imagens, e todos os deuses pagãos, e todas as falsas religiões, ele vai ser contra tudo isso. Ele vai querer unir nele e dizer, só eu serei adorado como o único Deus na terra. Não vai haver outra religião, não vai haver outra adoração
salvação a não ser a mim, diz Satanás. Ao que ele almeja, ao que ele quer. Tudo que se chama Deus. É interessante essa expressão, tudo que se chama Deus. O que quer dizer isso? Tudo que se chama Deus. O que exatamente quer dizer tudo que se chama Deus? Essa palavra que se chama Deus é interessante porque essa frase que se chama Deus é na realidade a tradução de uma palavra só em grego. É a palavra legotheos. A palavra legotheos significa, lego significa palavra. Lego é de onde é derivada a palavra logos, que em grego quer dizer palavra. Então nós temos aqui legostheo, theo é Deus, a palavra de Deus, tudo que se chama palavra de Deus. A diferença entre logos e legos é que logos se refere à palavra escrita, digamos assim, e legos significa ao que ela representa, o sentido, o significado, ou seja, a aplicação prática. O que aqui está dizendo é que ele vai se opor, ele vai se levantar a tudo aquilo que seja a aplicação da palavra de Deus. Tudo aquilo que provém da palavra de Deus. Não a palavra de Deus escrita apropriadamente, a Bíblia em si, mas o que isso representa, o que isso se pratica, o que isso se aplica na vida da humanidade. Tudo que se opõe a Deus. Em outras palavras, o espírito do anticristo, ele se levanta e se opõe a tudo aquilo que Deus ordenou e estabeleceu e instituiu pela sua palavra. O anticristo vai se opor, vai se levantar. Ah, pastor, mas isso não é agora. Isso é para depois. E o senhor acabou de falar, e de fato eu falei, que nós que somos salvos, não temos que se preocupar com isso. Porque antes de aparecer, de ser revelado, de ser manifestado, versículo 3 falamos aqui, não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado. Até ele ser manifestado, não vai acontecer nada disso, e não vai. E antes que ele seja manifestado, antes que ele seja revelado, nós vamos ser arrebatados. Então, pastor, não tem nada a ver comigo, isso tem nada a ver com a gente, não afeta a gente. Ah, mas aí que está o engano. Isso aqui, o anticristo não será manifestado. Mas entenda que o diabo, o espírito do anticristo, já opera. E é o nosso tema hoje, o espírito do anticristo já opera. Está operando, está agindo, está em curso, hoje, agora, e há muito tempo. Versículo 7, que nós lemos. Porque já o ministério da injustiça opera. Porque já, Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos, ele falou, e já está acontecendo, já está operando o ministério da injustiça. Que ministério da injustiça é esse? É o ministério de Satanás, é o espírito do anticristo. O homem físico, o anticristo, fisicamente não foi revelado. O espírito do anticristo, no entanto, já está em operação. O anticristo não foi revelado, o anticristo não está operando, o anticristo não está trabalhando, mas o espírito da injustiça, o espírito do anticristo, que é o diabo, ele está operando. Já está operando, já está trabalhando, já está. Então isso apela e referencia a cada um de nós, não o anticristo, mas o espírito dele. O anticristo, fisicamente, corporalmente, está retido. Ele está retido. Ele não vai ser manifesto até, como lemos no versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Uma vez que for tirado, fisicamente o anticristo vai subir ao poder. Até lá, ele está impedido, retido, mas não o espírito. O espírito está agindo muito bem, obrigado. Aqui fala que esse espírito se opõe, já opera, contra tudo que se chama Deus, contra tudo que vem a palavra de Deus. E Deus instituiu 3 coisas. 3 instituições que Deus estabeleceu na sua palavra. Número 1, Deus estabeleceu primeiramente a família. 2, Deus estabeleceu governo civil.
governo civil, governo humano. E terceiro, Deus estabeleceu a igreja. São as três instituições que formam a base, o alicerce, a rocha sobre toda a vontade, a obra e o plano de Deus na terra. Deus estabeleceu essas coisas pela sua palavra, para a sua vontade. E o espírito do anticristo, Satanás, já opera para se opor contra a família, a igreja e governo humano. E quanto mais perto chega ao fim, quanto mais perto chega o que está retendo o anticristo, mais feroz ele fica. Quanto mais perto chega ao fim, mais feroz Satanás se torna. Olhe comigo, se você for rápido e gatilho, Apocalipse 12, versículo 12. Não resta dúvida que a cada dia está mais perto este dia. A cada hora, a cada minuto, a cada instante nos aproximamos cada vez mais, o que significa que cada vez mais, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a ferocidade de Satanás aumenta e a sua operação contra tudo que se chama Deus intensifica. Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, no céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem o quê? E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quanto menos tempo o diabo tem, maior sua ira. E como eu disse, a cada minuto, instante que passa, a sua ira aumenta. A sua ferocidade aumenta, a sua intensidade de combater, se opor, se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, contra a família, contra o governo humano e contra a igreja. E é isso que vamos falar, em que o anticristo se opõe. Olhe comigo para Gênesis capítulo 2, versículo 24, no começo da Bíblia, começo do livro de Gênesis. Em Gênesis 2, 24. Diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Serão ambos uma carne. Aqui Deus estabelece a família. Eu acho que resta pouca dúvida que a família ela é atacada ferozmente. A popularidade de divórcios, a facilidade de aceitação e a rapidez de hoje é diabólica. Hoje é mais fácil você divorciar do que casar. Pergunta aqui para os recém-casados. Para você casar, você tem que ir no cartório, voltar para cá, levar testemunha, fazer. É uma dor de cabeça. Divorciar. Tá? Não quero saber, mas é rápido, é prático. É barato, até barato. Irônico. Mas tudo faz parte, parece inócuo, mas tudo faz parte. Você sabia que algum tempo atrás, divórcio era proibido, não havia um recurso legal de divórcio? Hoje a coisa mais simples do mundo. Havia uma época que não casar e coabitar era um absurdo e não aceito pela sociedade. Hoje estamos mais esclarecidos. Eu discordo, para mim não é mais esclarecido, é mais enrolado. Mas a família tem sido atacada de tudo quanto é lado. A maioria das pessoas que casam, eu já mencionei isso antes, eles casam, eles assinam não com caneta, eles assinam com lápis. Eles assinam com a mentalidade: bom, se funcionar, se der certo, beleza. Qualquer coisa, a gente vem e apaga. A gente desfaz, começa de novo. Tem gente que já casa pensando, planejando em separar. E eu não estou exagerando, tem gente que pensa assim. Não há compromisso, não há seriedade. Troca-se de cônjuge hoje em dia como se troca de meia. Descarta-se. Anos atrás, eu e Michele estávamos evangelizando aqui perto. Foi antes dela casar. E estava eu e ela evangelizando. E eu não sei se ela lembra disso. Aí alguém
comentou, talvez ela junto, eu estava conversando com ele, falou, você é sua esposa? Eu falei, minha esposa? Ela é minha filha, que esposa? Que esposa? Agora, veja, por que alguém pensaria que a minha filha é minha esposa? Pelo simples fato que hoje em dia, tem homem que troca de mulher como se troca de modelo mais novo, troca para o modelo do ano. E vice-versa. E tem mulher que troca de homem também com o modelo do ano. Não há nada de errado, uma questão de idade, a questão não é essa. A questão é que a facilidade é tanto hoje em dia que é a coisa mais normal e aceita. Por quê? Porque a família tem sido atacada por todos os lados. A família foi redefinida, está sendo redefinida. Aqui nós lemos, por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, aparecerá a sua mulher. O homem e uma mulher. Um homem, uma mulher. Hoje, está sendo redefinido como sendo um homem e um homem. Isso não está na Bíblia. Uma mulher e uma mulher. Isso não está na Bíblia. Sabe o que é isso? É um ataque à família. Pastor, o senhor é contra homossexuais? Não, eu não tenho nada contra homossexuais. Eu não tenho bronca nenhuma contra homossexuais. Agora, contra homossexualismo, sim. Há uma grande diferença. Deus, na sua palavra, fala que é pecado, que é errado. E como cristão, eu vou tomar o lado e a posição e a opinião de Deus. Agora, contra o homossexual, ele é um pecador? É. Assim como é o fofoqueiro, quem falta culto, o mentiroso, o avarento. Gente, é tudo pecado do mesmo jeito. O adúltero, que tal essa? O fornicador. O homossexual não é maior ou menor pecador do que nenhuma dessas coisas. No entanto, ninguém fica todo oriçado quando alguém fofoca, mente, fornica, adultera, rouba, mata. Entenda? Deus é contra. E eu vou pregar contra, mas não contra o pecador, mas sim contra o pecado. Mas eu vou morrer dizendo que o homem e uma mulher formam uma família. Chegamos ao cúmulo do absurdo que o certo ex-candidato falou que o homem com homem, mulher com mulher não podem gerar uma nova vida. Ele foi processado. Ele foi, gente, que absurdo é esse? Eu quero ver um homem, mulher, gerar uma vida. Eu quero ver isso. No entanto, ele foi processado, gente. Me explique a aberração. Sabe o que é isso? É o ataque à família do espírito do anticristo que já opera. Já está operando. Não tem outra explicação ao que está acontecendo. Mas não para em homem com homem, mulher com mulher. Agora é mulher com homem. A poligamia. No Rio de Janeiro já foram feitos casamentos polígamos. 2 mulheres e 1 homem. O cara é muito tonto. 2 mulheres. 2 contra 1. Já está perdendo. Já está perdendo. Mas veja bem, mas não para por aí. A coisa continua. Já está em curso. Adultos com crianças. Tem uma tal religião chamada do Islã, diabólica. Não só aceita, encoraja, prega, esse tipo de coisa. Sabe o que é isso? É o espírito do anticristo que já opera. Já opera. Estão querendo isso. Não só na religião deles lá, mas a nossa sociedade está à beira de aceitar isso. Você sabia que a ONU, que é uma organização diabólica, para quem acha que a ONU, porque a ONU, sabe que a ONU defende e apoia a pedofilia? Pesquisem vocês, não acreditem em mim. A ONU promove e encoraja a pedofilia. É só você pesquisar que está lá, não é nenhum segredo. A lei brasileira proíbe, mas a lei internacional, entre aspas, da ONU, permite. Então você entenda por quê. Quando for consolidado o poder do anticristo, encabeçado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, vai juntar tudo e as leis nacionais vão pela janela.
Então veja bem, essas leis já estão existentes lá na ONU, prontas para serem implementadas, ou seja, o espírito do anticristo já opera, já está trabalhando, já está se organizando, já está preparando, já está agindo. Gente, não é que vai acontecer, já está acontecendo, o espírito do anticristo já opera, mas não para com isso não. Porque eu vou dizer agora, parece um absurdo, mas é verídico. Já está em curso, eles estão planejando casamento entre seres humanos e animais. Até para questão de herança e pensão, esse tipo de coisa. Você pode casar com o seu cachorrinho, com o seu cavalo, com o seu peixinho. Em cartório registrado. Deus falou, um homem e uma mulher. O espírito do anticristo, ele vai se opor, vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, Theologos. Está aqui, ó. Primeira coisa que Deus estabeleceu foi a família, foi um homem e uma mulher. O espírito do anticristo vem deturpando, mudando isso. Essa instituição que ele estabeleceu está sendo mudada. Defenda a sua família, proteja a sua família, porque ela está sob ataque. Às vezes é aberto, às vezes é sutil, mas a sua família está sob ataque. E não só defenda a sua família, mas defenda a instituição como um todo. Mais absurdo, mais aberrante do que ter esse tipo de coisa é quando tem chamados cristãos apoiando esse tipo de abominação. Defendendo e apoiando esse tipo de perversão. Defenda. Olha comigo para Romanos capítulo 13. Romanos 13. Deus estabeleceu a família. A família é a base, é a rocha, o alicerce sobre qual a vontade e o plano de Deus é feito sobre a terra. E o espírito do anticristo já está trabalhando, operando para enfraquecer, derrubar e corromper. A segunda coisa que Deus estabeleceu foi governo. Lá em Gênesis 9 ele fala que se o homem matar o homem, pela mão do homem seu sangue será derramado. Mas ali é só de forma embrionária. Nós temos mais completamente, mais perfeitamente, Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades. Potestades quer dizer autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade, ou seja, não há autoridade. Não há potestade que não venha de quem? De Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, ou seja, aqueles que detêm a autoridade do governo, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela. A segunda instituição que Deus fez foi o governo civil, autoridade civil. Governo. Hoje, no entanto, e nós vemos aqui no versículo 1, que não há potestade que não venha de Deus. Pronto. Foi Deus que estabeleceu, vem tudo de Deus. Agora, note mais tarde como funciona a coisa. Aqui está dizendo que os magistrados não são terror para as boas obras, são terror para as más obras. Em outras palavras, as autoridades governamentais devem ser um terror para os bandidos e não para os mocinhos. Agora, cá entre nós, me explique uma coisa. Hoje, se você é bandido, você tem mais vantagem do que você for honesto. Está chegando um ponto que se você for assaltado e você reagir e matar o bandido, a melhor coisa que você faz é chamar a polícia e falar, eu fui assaltar ele reagiu e eu o matei. Ah, foi? Parabéns, vem aqui, você vai embora, você é tratado assim. Agora você fala que você foi assaltado e você reagiu e você matou o bandido, você está frito. Você vai preso, processado, não vai ter dó, não vai ter pena, não vai ter nada. Agora, quando você mata porque alguém reagiu ao seu crime, você é louvado. Te deu um advogado. É uma maravilha.
É justamente o oposto do versículo 3. Os magistrados não são terror para as boas obras. Aqui no Brasil, os magistrados são um terror para as boas obras. É um terror. Deveriam ser um terror para os bandidos. Havia uma época que o bandido tremia. Hoje o bandido é audacioso. Por quê? Porque o magistrado, a lei, o governo está do lado dele. Gente, e ninguém pode negar. Chegou um ponto que não é, eu acho, não tem que achar. Está clara a coisa. Por quê? Porque essa autoridade ela foi corrompida. Sabe quem corrompeu? O espírito do anticristo que já opera. Já está operando. Já está operando. Esses tais de direitos humanos estão chamados. A falta de justiça. Hoje no Brasil prende, amanhã solta. É condenado em primeira, segunda, terceira instância, solta. Crimes que prevaricam, vencem. Sabe o que é isso? É falta de justiça. Semana passada aqui tivemos um caso no Rio de Janeiro lá. Justiça mandou prender. E devido a um recurso implementado pela nossa inútil Corte Suprema, que disse que qualquer decisão jurídica vai ser submetida ao Legislativo, a Câmara se reuniu e votou para soltar o que a Justiça mandou prender. Me diga uma coisa, o que está acontecendo? O governo está corrompido, assim como a família está sendo atacada e corrompida, enfraquecida, o governo também. Não há justiça. Gente, o judiciário é para fiscalizar o legislativo, mas o legislativo tem o poder de desfazer o judiciário. Eu estou perguntando, para que tem? Sabe o que é isso? É o espírito do anticristo que opera em nós, já está operando. Já tem pessoas no lugar, já existem professores, juízes, advogados, políticos, em lugares chaves, fazendo a cabeça da população, formando opiniões, educando de forma torpe, implementando leis ou não. Sabe o que é isso? É o espírito do anticristo que já está preparando, ele está se opondo, se levantando a tudo que se chama Deus. Sim, a família, mas também ao governo. Também ao governo. Entenda, tudo isso nada mais é do que ataques do espírito do anticristo ao que se chama Deus. Corrupção, injustiça, interesses próprios. Dizem muito, quem entra na política facilmente não se corrompe. Por que isso? Porque o espírito anticristo está operando lá. Nós temos a tal chamada bancada evangélica. Pasmem todos quando a tal chamada bancada evangélica está envolvida até aqui com corrupção, recebendo dinheiro de ilícito, de petrolão, de Petrobras, de não sei o que, Peraí, mas não é a bancada evangélica que está lá para purificar e santificar e trazer a luz de Cristo? E por que está tudo envolvido no meio disso tudo? É senador, é deputado, todos eles lá se chamando evangélicos. Tudo envolvido com as corrupções, É o espírito do anticristo que está lá, gente. Corrompendo, se opondo e se levantando. E sim, Deus instituiu governo. Mas é para ser um governo que os malfeitores tremem. Um governo onde os corruptos tremem. Um governo onde é dispensado justiça. Não um governo tirânico, injusto e corrupto. Onde juízes legislam por interesses. Onde políticos legislam por interesse. Esse é um governo corrompido e não foi essa a potestade de governo que Deus estabeleceu. O governo deve ser um terror para os malfeitores, mas não é. Deus quer governos justos, prestativos, honestos, transparentes. Juízes justos. Esse é o governo que Deus quer. Esse é o governo que Deus tinha em mente. Então faça um favor para você, para a sua família e para o seu país. Não apoie, não defenda e não vote para qualquer partido ou pessoa que se opõe às coisas que se chamam por Deus.
Como assim, pastor? Esse partido ou essa pessoa é a favor do aborto, da família? Se não for, e você votar, você está votando para o Espírito, para apoiar o Espírito, defender o Espírito, avançar o Espírito de Satanás, que já opera. Não apoie, não defenda e não vote. Aqueles que buscam comprometer o governo e suas instituições, enfraquecer o governo. Ah, mas se eu votar no fulano... Gente, não há nada que compense, nada que vale a pena você apoiar o espírito do anticristo. Como eu disse, é um absurdo tudo isso, mas mais absurdo é quando tem gente que se chama pelo nome de Deus, apoiando pessoas, partidos, legendas, filosofias, que são contra tudo, que se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus. Como que uma pessoa que se chama cristão pode fazer isso? Não faça isso. Não faça isso. Olhe comigo para Mateus 16. Mateus 16. E versículo 16. Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu o governo civil. E ambos estão sendo atacados, enfraquecidos e corrompidos pelo espírito do anticristo que já opera no mundo. Já opera, já está preparando, já está forrando a cama, preparando o campo, semeando a semente, ele já opera. Não ajude ele, não apoie, se oponha. Mateus 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tivemos palavras. Eu edificarei. Não tem o eu, mas a conjugação do verbo pede a primeira pessoa. Edificarei a minha igreja. De que é a igreja? Dele. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A igreja, ou mais corretamente, as igrejas. Essa história de igreja com I maiúsculo, gente, isso não existe. Então a gente fala tanto que a igreja. Não existe a igreja, existe igrejas. A igreja com I maiúsculo e artigo definido, a igreja, vai existir no arrebatamento. A palavra igreja quer dizer eclesia, que significa um ajuntamento. Então, para ter igreja com todo mundo, tinha que todos os crentes, todo mundo, no mesmo lugar, na mesma hora, se reunir. Isso não é possível. Arrebatamento, isso vai acontecer. Todos os crentes de todo mundo e de todos os tempos vão se reunir numa só hora, num só local. Aí sim você vai ter a eclesia, a igreja, com o artigo definido e com o I maiúsculo. Até lá, são igrejas locais, espalhadas pelo mundo. Igrejas locais são atacadas. E as também que não são locais também são atacadas. Mas a igreja como instituição, ela é atacada, ela é criticada, ela é caluniada. Eu já dei esse exemplo aqui. Se eu gritar político, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Roubo, ladrão, esconde a carteira. Deixa eu fazer outra pergunta. Quando eu falar, vem um pastor. É a mesma coisa. Vem pastor, lá vai estar meu dinheiro. Fala isso, vamos tomar outra oferta agora. Mas é, político e pastor. Bandido, ladrão, quer meu dinheiro. Sabe por quê? Porque a instituição da igreja é atacada, pervertida. Gente, olha, a maioria do que se chama igreja no mundo hoje, não é. Não é, nunca foi, nunca será. É uma perversão. Por quê? Porque o espírito do anticristo já opera. É atacada. Torta à direita, de um lado, do outro, atacada. Como pastor, as maiores aberrações, os maiores pecados, os maiores escândalos que eu já estive envolvido, não envolvido pessoalmente, mas envolvido de fazer parte de estar acompanhando, ou ter sido pastor, ou não, mas estar ali presente. Os maiores escândalos, pecados, por que não dizer presepadas,
ocorrerão dentro da igreja, não fora. Pastor, liste aí as 10 presepadas maiores, as 3 aberrações, os 10 absurdos maiores da sua vida. Todos os 10 ocorreram na igreja. E se bobear, aconteceram nessa igreja, enquanto eu era pastor. As coisas que mais me chocaram, mais decepcionaram, mais me deixaram absurdado. Palavra nova, pode anotar, absurdado. Aconteceram na Igreja Batista Metropolitana. Sabe o que é isso? Porque o espírito do anticristo já opera. Entenda uma coisa, o diabo não está tão interessado no mundo, o mundo já jaz no maligno, minha gente. O mundo já está condenado, o mundo já está perdido, corrompido, já está encaminhado, é só deixar. Agora, ele vai atacar, ele vai investir na igreja. Porque o espírito do anticristo já opera. Então entenda. A imagem da igreja, a percepção da igreja está totalmente corrompida. Tem muita gente que a igreja, não, obrigado. Por quê? Crente é tudo corrupto, mentiroso, fofoqueiro. E sabe de uma coisa? Em muitos casos, eles estão certíssimos. Crente é hipócrita, fofoqueiro, mentiroso, desonesto. Eu já falei aqui. Quantos profissionais eu chamei para trabalhar em casa, quando você estava uma máquina lavar, uma geladeira, fazer um trabalho lá em casa. Os melhores e mais honestos que eu tive não eram crentes. Os piores eram tudo crentes, gente. Me roubaram, mentiram, me enganaram, falaram que trocou peça, não trocou peça, falou que botou novo, botou usado. Todos os casos que eu fui enrolado, mecânico, assim, era tudo crente. Então você entende, quando o povo fala que crente tudo enrolou, mentiroso, hipócrita, Jesus falou que toda igreja vai ter joio. Então quer dizer que aqui tem joio. Ok, quem for joio, levanta a mão. E lembra da parábola? Os trabalhadores falaram: Senhor, quer que a gente remova o joio? Ele falou: não, porque o joio e o trigo é muito parecido. Ele falou: deixa na colheita. De vez em quando Jesus passa e ele ceifa o joio. Por isso que nós não temos em nosso meio hoje muita gente que passaram anos e anos e anos aqui, não estão mais aqui. Sabe o que era aquilo? Em muitos dos casos, joio. Sabe quantas pessoas foram expulsas da Igreja Batista Metropolitana desde que ela foi fundada, 12 anos atrás? Sabe quantas? 0. Por quê? Porque isso não é o meu papel. Meu papel não é ceifar nada. Nosso papel aqui não é decidir quem é o joio. Jesus falou, na colheita. Deixa ele fazer a colheita. Deixa ele decidir. Deixa ele tirar. Mas que tem. Eu tenho inclusive uma lista aqui. Estou brincando, gente, não tem lista nenhuma. Mas é atacada, é uma instituição atacada, corrompida, desvirtualizadas, fontes de exploração. Nada novo, gente, nada novo. Mateus 21:13 fala assim, Mateus 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em o quê? Covil de ladrões. Aqui eu entendo, Jesus não estava falando sobre a igreja, era sobre o templo, mas o princípio é o mesmo. O princípio era o mesmo. Ali era o templo de Deus para ser uma casa de oração. Outro texto paralelo fala casa de oração das nações. E vocês converteram isso num covil de ladrões. Pois é, tem muita igreja hoje que não passa de um covil de ladrões. E nós sabemos todos aqui de quem estamos falando. Segundo Pedro, capítulo 2, segundo Pedro 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão de vós negócios, business. Não é obra de Deus, é negócio. É negócio. É comércio.
Eles vão enganar, vão explorar, vão ludibriar. Tudo isso sobre o manto de igreja. Isso aqui é uma igreja. E geralmente assim, igreja intergaláctica. Eu falei empresa, mas a empresa é universal, mundial, nacional, é tudo assim, é tudo grandeza. Só pense em uma coisa. É culto todo dia, várias vezes por dia e várias ofertas por dia. E eu já vi tanto testemunho de pessoas que vão lá. Eu pessoalmente nunca fui. Que vão para lá e eu não, você tem que fazer uma oferta. Não, mas eu não tenho, não, porque não estou para casa buscar. Se vire. Fazem pressão nas pessoas. Envergonham as pessoas, forçam as pessoas, ameaçam as pessoas. Sabe o que é isso? Farão de vós negócio. Se aquela filial não tem lucro, fecha, abre outro lugar. Porque o que conta ali ao final do dia, está rentável? Está entrando grana? Sabe a igreja nova que nós estamos abrindo, ali na sombra? Você viu como é uma área nobre da cidade? Só tem gente rica. Percebeu que lá só tem uma igreja? A nossa foi a segunda. Por que essas igrejas não abrem uma filial lá? Porque não é rentável. A gente não está abrindo aquela igreja. Fizemos um cálculo por cima. Para a gente concluir aquela obra, por baixo, vai ser de 15 a 20 mil reais. Só para começar. E o retorno? Isso fora o que já gastamos, comprando ali a casa, o terreno, tudo mais. Mas o retorno, gente, o retorno está nos céus. Ah, mas o povo não tem dinheiro. Entende isso que eu estou abrindo a igreja atrás de dinheiro. Gente, não interessa. Ah, é muita gente, pouco dinheiro, muito dinheiro. Não interessa. Estamos lá para pregar o evangelho, para fazer uma diferença na vida daquelas pessoas. Planos de abrir uma creche, uma escolinha bíblica, clube bíblico, atendimento médico, dentário. Tá ligado, irmão? Médico. Ah, mas ali não é rentável. Eu estou me lixando. O povo lá não vai ter dinheiro para dar. A gente não está lá para fazer dinheiro. Estamos lá para fazer a obra de Deus. É uma área pobre, necessitada? É. Nós fomos lá semana passada. Até falei aqui, na segunda casa que nós vimos, os bandidos locais estão guardando objetos roubados dentro, imagina a confusão que vai dar, tu chega lá, dentro da igreja tem lá. Mas foram muito prestativos, não foi, irmão? Foram lá, falamos com ele, cumprimentamos eles, tiraram na hora, ninguém discutiu. Gente fina. Nos informaram que 2 portas depois foi morto fazia poucos dias. Ele foi morto porque ele tinha matado outro. No caso era outro. Pastor, você é louco já para um lugar desses? É. Gente, alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Deus abriu as portas lá. Deus deu os recursos para lá. E lá estamos nós. Deus abriu a porta, nós vamos entrando. Foi assim que começou aqui. E assim que começou lá. E assim que deve ser. Sabe, eu nem abri uma igreja aqui visando, bom, o povo aqui tem dinheiro. Não interessa se tem dinheiro, interessa onde Deus mostra. Mas as igrejas são instituições atacadas, porque se chamam por Deus. Theologos, palavra de Deus. A única esperança de uma igreja permanecer é ser fiel e ser militante, que ataca as portas do inferno. É o que nós fizemos ontem à tarde, que vamos fazer quarta-feira, que fazemos durante a semana inteira. Nós atacamos as portas do inferno. Jesus falou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que quer dizer isso? Pare para pensar um pouquinho.
As portas do inferno não vão aguentar, não vão resistir, não vão prevalecer as investidas e o ataque da igreja de Cristo. Tem que investir, você precisa investir sobre as portas do inferno, descer as grotas, subir o morro, entrar na favela, nas praças, nas escolas, nas cadeias, nas ruas, em todo lugar. A igreja tem que ser uma igreja militante que vai. E não uma que fica tocando musiquinha, ding, 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 se rebolando, se requebrando, música, luz piscando. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ok, você aceitou Jesus. Evangelho nada. Pecado, sangue de Cristo, nada. Só levantar a mão, pronto, levantei a mão. Então você for salvo, levantou sua mão. Tá certo. Antes de começar a igreja aqui, há 12 anos atrás, 12 anos atrás, visitamos algumas igrejas. Eu fiquei chocado. Agora eu imagino que agora está pior. Igrejas que basicamente eram shows. Luz piscante, gelo seco, dancinhas, passinhos, sem nenhum exagero. Aí chama isso de igreja. Certa vez eu perguntei para uma pessoa de uma certa igreja, ele tinha 20 anos, há 20 anos naquela igreja. Eu falei, mas já ouvi aqui de uma coisa, qual foi a última vez que você viu, soube de alguém que foi salvo pelo ministério dessa igreja? Ele parou, pensou, e falou, nenhuma, nunca vi ninguém ser salvo pelo ministério dessa igreja, nem dentro, nem fora, nem nada. Eu falei, como é que esse povo está aqui? O povo casa, tem filho, pessoas vêm de outros lugares, e vêm para cá, mas ninguém foi levado a Cristo? Eu falei, não, que eu saiba não. Ele tinha 20 anos e havia nascido, crescido na igreja até aquele momento. Se um pão não faz a padaria uma padaria, o que faz a padaria uma padaria? O que faz uma igreja se ela não prega o evangelho, se ela não ataca, não investe contra as portas do inferno? Pois é, gente. Não fiquemos surpresos, porque isso é o espírito de Satanás que já opera, corrompendo igrejas, governos e famílias. Já opera, já está em operação. Já está acontecendo. Eu vou resumir com isso. Quero fazer um aviso, um perigo de quem não aceitou Cristo. Para você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo a mensagem transmitida, gravada, muito cuidado para quem já ouviu o Evangelho e rejeitou. E eu temo, porque eu estava comigo ontem. Bom, quem ouviu? Aquelas jovens ouviram claramente o Evangelho e rejeitaram. Olha o que fala aqui o versículo 11 do nosso texto. Segundo Tessalonicenses 2 e o versículo 11. Versículo 11. E por isso, nós vamos ver o que é o por isso. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando alguém ouve o evangelho de verdade, não esse evangelho aí corrompido que existe, quando você ouve o evangelho de verdade, e você entende e você rejeita, você se coloca nessa posição aqui, você escolheu o prazer da iniquidade. E quando você sai para evangelizar, você vê isso claramente. Pessoas que ouvem e entendem o evangelho e dizem, agora não. Por quê? Porque eu gosto muito de curtir. Eu gosto muito basicamente, de iniquidade. Eles estão fazendo uma escolha. Para essas pessoas, a Bíblia fala que Deus vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira. Olha o versículo 9. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinal e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Quem são os que perecem? Os que rejeitam a Cristo como Salvador. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar.
Ou seja, resumindo, a pessoa que ouve o Evangelho, entende o Evangelho e rejeita o Evangelho, depois da vinda, depois da manifestação física do anticristo, eles não vão ter oportunidade de serem salvos. Porque eles ouviram a verdade e rejeitaram. Deus vai mandar uma imperação do engano para que creiam na mentira. Se o anticristo voltasse agora, por exemplo, aqueles jovens que eu falei ontem, que ouviram e entenderam. Eu não estou dizendo que eles entenderam, eles disseram que entenderam. Se o anticristo voltasse, houvesse o arrebatamento, ele voltasse, aquelas pessoas que ouviram e entenderam, não teriam oportunidade de serem salvas mais. Sim, pastor, e a pessoa que nunca ouviu o Evangelho? Não, a pessoa que nunca ouviu o Evangelho vai ter chance. Inclusive, durante a tribulação, os 7 anos que vão compor a tribulação e a grande tribulação, vai ser uma época na história do mundo, onde nunca houve tanta gente salva na face da terra. Vai ser uma colheita incrível. Milhares e milhares de almas sendo salvas. Mas nenhuma delas vai ser de pessoas que ouviram e rejeitaram o Evangelho. Agora, quem frequenta igreja falsa, quem frequenta esses lugares que não se prega o Evangelho, religiões falsas, eles vão ter a oportunidade de ouvir e receber e ser salvo. Agora, pessoas que ouviram o verdadeiro Evangelho. Pastor, então é o seguinte, então eu vou esperar o anticristo, porque aí eu vou ter mais chance. Você não sabe quando vai ser e se você vai estar vivo. Hoje é o dia da salvação. Agora, hoje. Não desesperar, hoje. Você não sabe quanto tempo você tem, eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas resumindo, qualquer coisa, qualquer filosofia, pensamento, movimento, que se opõem, que ataquem, enfraquecem ou corrompem a família, o governo ou a igreja, é obra do anticristo. É obra do espírito do anticristo que já opera. Por isso, cuidado com quem andas, cuidado com quem você segue. Coloque nesse critério. É contra ou a favor? Defende ou protege? Empodera ou enfraquece? A família, a igreja ou o governo? Seus amigos, seus colegas, com quem você anda. Tenha cuidado. Não tenha parte em apoiar nada disso. Cuidado no que você crê, no que você acredita, no que você coloca aqui e aqui. E cuidado em quem votas. Cuidado em quem você vota. Quer saber de uma coisa? O voto não é decidido por mais ninguém a não ser Deus. Nós não lemos, não há potestade que não venha de Deus. Esse governo é corrupto. Eu concordo. Esse governo é corrupto. Esse governo do Temer é corrupto. Fora Temer. O de Dilma era, o do Lula era, o Fernando Henrique era, e você pode votando, tudo era. Todos eram. Sabe quem colocou eles lá? Deus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Pastor, mas eu não vejo muita bênção nesses governos. Talvez é porque o Brasil precisa voltar a ter o Senhor como Deus, só isso. Está na hora do Brasil, só que o Brasil somos nós, é eu, você. Está na hora do povo do Brasil voltar a ter Deus como Senhor, ter o Senhor como Deus. Porque esses governos absurdos, essas leis, toda essa corrupção, esse absurdo, vem das potestades e foi Deus que colocou elas lá. Provavelmente para disciplinar a nossa nação. A nossa nação. Que com a sua boca louva a Deus, mas o coração está longe. Não foi isso que Jesus falou? Todo mundo é crente, todo mundo, Bíblia, Deus é... Mas quando você vai ver direitinho a vida das pessoas, o que eles pensam, defendem e praticam, é tudo boca. O coração está longe.
Bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pergunto, o seu Deus é o Senhor? Não só de boca, de coração. Porque se o seu Deus é o Senhor, então nós não vamos querer ter nada a ver com as obras do espírito do anticristo que já operam. Já está operando. Está acontecendo faz tempo. E tudo começa com eu, comigo, com você, em casa, no lar, na igreja, com cada um de nós, um a um, fazendo de Deus, fazendo do Senhor o nosso Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe a tua palavra.